Oi, gente. Para quem tá assistindo essa live depois aqui, eu vou fazer uma conversa aqui com vocês rapidinho, morrendo de frio, sobre as 4 chaves para ativar a comunicadora em você. Então, se você estiver vendo isso aqui gravado depois, a gente vai comentar aí sobre alguns sintomas que às vezes as mulheres me contam de dificuldade para gravar vídeo, para se expressar, para criar conteúdo. E como que a gente pode ativar, porque eu sei que existe uma mulher criativa e sei que existe uma mulher criadora e comunicadora aí dentro. E existe uma forma de ativá-la. Tô morrendo de frio, gente, tremendo. Vamos lá. Olha só, olha só, a primeira questão assim que trazem muito pra mim dessa dificuldade de gravar vídeo é a dificuldade de se expressar, né? Quem é, né? Essa necessidade de validação, de aprovação. E isso eu sei que tá muito dentro da gente. Eu sei que cada uma de nós temos um pano de fundo, mas na maior parte do tempo esse pano de fundo ele fica muito parecido, porque fomos ensinadas a sermos a aceitarmos tudo, a dizermos sim, a sempre agradar, né? E falar de forma baixa, agradável, que não questione, que não incomode ninguém. Isso está muito dentro do sistema que nós vivemos. E toda mulher vai, uma hora ou outra, sentir essa dificuldade de se expressar por achar que precisa ser validada, achar que precisa ser aprovada, né? Eu vou falar aqui primeiro sobre essas 4 sensações que é comum na gente. E eu também passei e passo por isso. E eu acho legal a gente trocar essa ideia aqui. Muitas vezes você sente que não tá falando com ninguém, né? Tá falando com nada. E ninguém se interessa pelo que você tem a dizer. Aí é uma questão que é mais voltada pro digital, né, gente? Quando eu falo aqui com as mulheres e sobre a dificuldade de gravar vídeo, tá bastante relacionado com os negócios digitais, porque eu sei que a gente não está criando conteúdo à toa, né? Nós estamos criando conteúdo porque a gente tem um objetivo, porque a gente quer ter um negócio digital, porque a gente quer criar e trazer algo no mundo, né? Entregar a solução para o mundo aqui. E existe muitas vezes essa dificuldade, né? De, nossa, eu tô aqui fazendo live, eu tô gravando vídeo, eu tô fazendo stories, e tô tendo a impressão que ninguém tá ouvindo do outro lado. Eu já tive, assim, algumas experiências, né? E assim, é relativamente recente o tempo que eu estou aqui também, gravando e fazendo live e também dando as aulas e falando nos stories, assim, algo relativamente recente. E eu percebo e falo isso para vocês, né? Eu também sinto essa pressão e também estou do outro lado, né? Porque eu estive muito tempo nos bastidores, estive muito tempo gravando outras pessoas falando, acompanhando gravações, acompanhando depoimentos, incentivando as pessoas a falarem para a câmera. Sempre fui aquela pessoa que ficava ali, vai, você consegue, incitando com perguntas, puxando palavras-chave para a pessoa falar e tudo mais. Então eu estive nesse lado da pessoa que estimula, que ajuda, né? E não estava neste lado aqui de falar com as pessoas. Então é diferente. E sim, a gente tem às vezes essa impressão que não tá falando com ninguém. Eu sei que vocês estão aí entrando, vocês são todos bem-vindos e bem-vindas, tá, gente? Eu tô aqui apresentando os sintomas que a gente tem quando começa a gravar vídeo, principalmente aqueles que são bem comuns às mulheres, tá? E a gente sente o terceiro sintoma, né? Eu falei, olha só, eu falei sobre a dificuldade de expressar quem a gente é,
né? Pelo fato do sistema que a gente vive, essa necessidade de aprovação e validação vem muito do sistema social que a gente está inserido. Oi, Ritinha, seja bem-vinda. Aí temos essa sensação de que você não está falando com ninguém. Isso está muito presente no digital, quando a gente está construindo conteúdo aqui. E às vezes a gente acha que ninguém se interessa pelo que a gente tem a dizer. Aí temos a dificuldade gigante de impor limites, né? E essa dificuldade de impor limites e não se expressar quando algo não te agrada, ele também é muito, muito, muito comum entre as mulheres, né? E eu vou trazer aqui para o ambiente digital porque muitas vezes a gente não coloca limite para a gente mesma. A gente fica se cobrando demais para fazer o vídeo perfeito, o Reels perfeito, o Story perfeito. Por eu ter trabalhado muito tempo com audiovisual, eu passei muito por essa fase de cobrança. De cobrança pela perfeição, de cobrança pela questão técnica. E eu tenho visto cada vez mais, e eu sei que vocês perceberam isso, essa diferença desde quando a pandemia começou até agora, que esse rigor estético, essa preocupação enorme com a parte técnica, ela deu uma diminuída, né? E o que a gente está buscando hoje, na verdade, é muito mais conexão e é muito mais eu humanizar o que eu estou fazendo, né? Fazer de uma forma humana, possível e tranquila, em que eu fale e entregue para as pessoas o que elas estão precisando. E as pessoas estão precisando de conexão, né? A gente está cansado de plasticidade e a gente está cansado do mesmo, a gente está cansado de cópias. E temos também o sintoma de se sentir desconfortável com as câmeras, né? Não sei se você já sentiu, mas os sintomas mais comuns são a boca seca, a garganta seca, você começa a suar, começa a tremer, o coração fica super acelerado. São sintomas de que você está entrando num estresse, né? O seu corpo está avisando para você que tem alguma coisa muito perigosa acontecendo, porque você está se expondo, e ele se comunica, o seu corpo se comunica com você dessa forma. E aí eu queria trazer aqui para vocês 4 chaves, né, super possíveis para você abrir essas gaiolas aí, porque a gente mesmo se coloca, né? Eu sei que elas têm muito a ver com questões sociais, a gente está em meios sociais, eu sei que essas questões têm muito a ver, mas eu quero trazer aqui para você reflexões para ajudar você a abrir essas gaiolas aí que às vezes impedem você de produzir conteúdo, de gravar e de se expressar. Para essa questão de validade, validação, de aprovação, eu queria muito te convidar a pensar nessa possibilidade de aprovar você mesma, porque na verdade, a gente que está criando produtos aqui no digital, a gente que está se expressando aqui, a gente de uma forma ou de outra vai encontrar pessoas que estão em sintonia com a gente. A Rita falou, temos muitas crenças que nos paralisam. Sim, e a gente vai encontrar essas pessoas, porque a sintonia acontece, né, gente? E acontece de uma forma natural. Não acontece da noite para o dia, elas não acontecem de repente, assim, num passe de mágica, mas elas acontecem. À medida que você vai entregando aquilo que você sabe, aquilo que você quer entregar como solução para o mundo, mais pessoas vão se aproximando de você. Peraí, deixa eu ouvir. Qual que é essa solução que a Tati entrega? Sobre o que ela está falando? O que ela pode me ajudar? E aí que a gente precisa olhar para a gente mesmo e a gente se aprovar. Eu aprovo o que eu estou dizendo e aprovo o que eu tenho para entregar para o mundo é importante, é essencial, é relevante, pode trazer transformação, causou transformação em mim, pode causar transformação em outras pessoas. E perceber, aí entra a segunda chave, como a sua entrega é interessante. A gente acaba olhando
para as outras pessoas, olhando para os outros conteúdos, olhando para as outras conversas e se projetando naquilo e não olhando para você. E a sua fala? E o seu treino por espelho? Né? E a sua conversa com você mesmo? E o seu acolhimento para você mesma, de se olhar, entender. Ontem a gente teve uma live aqui com a Flávia, quem acompanhou, tenho certeza que adorou. A Flávia é uma psicanalista maravilhosa, daquelas bem acolhedoras, amorosas, bem sensível, né? E ela trouxe algo tão simples, que é a gente dar nome aos nossos sentimentos e a gente parar e observar. Quando a gente sente alguma coisa estranha, o corpo sinalizando que tem alguma emoção que você não está prestando atenção, que você não está olhando com calma, com carinho, parar e olhar e perceber. Eu estou sentindo essa necessidade enorme de aprovação, estou buscando no outro aprovação, eu estou sentindo essa falta de confiança. O que é isso? O que isso me traz? Por que isso me traz um medo? Como que eu vou lidar com esse medo? E traz ele para conversar com você e se percebe. E à medida que você vai fazendo isso, e vai se percebendo, e vai se acolhendo, e vai conversando com você mesmo, você vai vendo que você se torna uma pessoa interessante, porque você não fica mais naquela vibe de precisar, sabe, da validação do outro. É como se você se posicionasse. Você se posiciona, você sabe que você tem algo relevante, importante para dizer, então isso daí, sabe, isso transparece, isso fica muito real para as pessoas percebem. Porque quando a gente tá muito nessa vibe de eu preciso que as pessoas me entendam, eu preciso que as pessoas me aprovem, é preciso ser entendido, compreendido, a gente fica muito naquela vibe de carência, né? E a carência deixa a gente irritante, assim, não deixa a gente interessante, né? E a gente, às vezes, mesmo não se aguenta quando tá nessa vibe. Então, é um convite que eu tô fazendo aqui pra você perceber, olhar para essa sua entrega, essa sua vontade de trazer conteúdo, essa personalidade que você tem, a forma como você é, as coisas que você gosta, as pessoas que você ama, quem está à sua volta, para quem você dedica seu tempo, sua energia, naquilo que você acredita, nas coisas que você já vivenciou, já venceu, as experiências que você tem aí guardadas. Eu sempre acreditei e acredito que conhecimento serve para muitas coisas, menos para ficar guardado. Pessoa que acumula conhecimento e vai lendo, estudando, fazendo curso e tal, sabe, aquela pessoa acadêmica, ela acaba ficando uma pessoa rançosa quando ela não distribui aquilo, quando ela não transmite, porque fica pesado, sabe, fica egoísta. Então, para mim, conhecimento é uma coisa pra gente jogar pro universo, pra gente transmitir, pra gente compartilhar, pra gente partilhar, porque aí ele se multiplica e torna a minha vida interessante e torna a vida das outras pessoas interessantes também. E aí que vem essa questão de aprender a colocar limite, né? Porque quando eu falei pra vocês assim de limite aqui, essa dificuldade que existe de colocar limite, tem muito a ver com digital, porque assim, tem o limite de você não se cobrar pra ser perfeita aqui, não se cobrar pra ficar entregando coisas pessoais suas, e não se cobrar de entrar naquela frequência de produção de conteúdo frenética e desumana e que fica lá na sua cabeça, nossa, tem que postar 5 vezes por dia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que, e a gente não tem que nada. Então, a gente tem que aprender a entender qual que é a nossa possibilidade com o que você tem hoje para você criar, para você se expressar e trazer o que você quer trazer para o mundo aqui e colocar limite nisso, né? E esses limites,
ele já vem também do seu dia a dia, da sua rotina, né? Eu até coloquei para vocês assim, que essa é uma questão muito presente para as mulheres. Essa dificuldade de você colocar limite, né? A gente aceita muito facilmente críticas, né? A gente pega as críticas pra gente e já aceita como se aquilo fosse verdade e muitas vezes não para e observa. Tá? Eu ouvi essa crítica, isso vale mesmo pra mim? Isso é verdadeiro mesmo pra mim? Ou isso é algo que é da pessoa? Ou é algo que foi colocado de uma forma que não condiz com a realidade? Né? E eu falo isso porque, assim, eu vejo muito essa questão muito esse padrão, vamos dizer assim, né? Da personalidade que aceita mais crítica e de que às vezes não consegue se impor. E geralmente essas personalidades têm essa dificuldade de se olhar para a câmera, de se perceber e de deixar fluir. E de aceitar e reconhecer essa fonte criadora que a gente tem, né? Eu tô falando muito sobre isso nos stories esses dias, da fonte da criatividade. A Rita falou, não precisa morrer no processo, exatamente. Eu tenho falado sobre isso porque, assim, a gente sabe que por mais que a gente saiba disso, que muitas mulheres estão trazendo essa verdade para o mundo, a gente tem repetido, tem falado, tem muita gente entregando conteúdo sobre as mulheres selvagens, sobre o empreendedorismo selvagem, sobre as mulheres que correm com os lobos, sobre marketing matriarcal, sobre esse feminismo. E só que muitas vezes aí a gente encontra as barreiras, né, patriarcais ainda. Já não, da onde que é essa fonte? De onde veio essa fonte da criatividade que vocês estão falando? Que fonte é essa infinita? Porque eu não consigo criar, porque eu não consigo, a ideia está aqui na minha cabeça e ela não se desenrola, não se desenvolve. Eu estou me sentindo presa, estou me sentindo incapaz, e isso é muito, muito, muito presente, né? E eu vejo tudo isso como como a Clarissa muito bem fala, no Mulheres Correm com os Lobos, né, no capítulo 10, que ela fala que a criatividade, ela é um mutante. No momento, ela assume uma forma, no instante seguinte, uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta e papel de parede, é comprovação da sua existência, né, da existência da criatividade? Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente? Também, segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como do pomar que ele é, escavar à procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul? Tudo isso pertence à vida criativa. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo o que pode ser feito com o excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade, simplesmente é o que se precisa fazer. Se ansiamos pela entrega, pela energia criadora, se temos problemas para alcançar os aspectos férteis, imaginativos, formadores de ideias, se temos dificuldade para nos concentrarmos no nosso sonho pessoal, para agir de acordo com ele ou para garantir sua execução, então alguma coisa deu errado no ponto de união das águas das cabeceiras e dos afluentes de um rio. Ou pode ser que as águas criadoras estejam correndo por um meio poluente, no qual as formas de vida da imaginação são eliminadas,
antes que possa atingir a maturidade. Com enorme frequência, quando uma mulher se vê despojada da sua vida criativa, todas essas circunstâncias estão no cerne da questão. Quando a criatividade fica estagnada de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo: uma fome desesperada pelo novo, um enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem. Gente, é incrível esse capítulo do livro. Assim, é difícil de dizer qual é o meu preferido, mas esse é um dos meus preferidos. Esse é o livro Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E ela fala da relação da mulher com a criatividade como se ela fosse um rio. E se esse rio ele tá com partes estagnadas, né, ela fala de meios poluentes, isso se reflete nos processos criativos da mulher, né? Então, assim, ela relaciona muito essa questão das emoções, aquilo que no meio em que a mulher vive, muitas vezes ela se sente presa, que são as gaiolas que a gente tanto fala aqui. Mas eu não quero me estender, eu quis só trazer um pedacinho desse texto aqui e trazer essas 4 chaves para vocês. E vai ficar gravado aqui essa live. E eu quero, na verdade, trazer mais esse estudo sobre as águas, né? A mulher como água e como fonte de criatividade nessas aulas de quarta-feira, porque eu tenho focado nessa questão. Vou falar e vou lembrar para você o quanto você é criativo, tem potencial criativo, e eu não vou me cansar disso. Para quem vem aqui e para quem assiste depois. Obrigada, viu, Rita, por estar aqui. Obrigada para quem entrou. Obrigada para quem acompanhou. Vai ficar gravada aqui a aula, tá bom? Na quarta que vem a gente fala mais. Beijo, beijo.